Povo querido, povo remido, Shalom. Eu desejo para cada um que me ouve e cada familiar seu que você tenha um dia de acordo com a vontade do Senhor, que você ande na vontade do Senhor, que você entenda a vontade dele e que a sua vida esteja ajustada à lei dele, à palavra dele. Por que eu desejo isso para você? Porque aí vai dar tudo certo. Porque aí você vai estar bem, porque aí você vai ter confiança, ter segurança, vai ter paz. É o que eu desejo para mim, é o que eu busco. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Daniel, capítulo 10. Vamos lá, então abre aí a sua Bíblia. Nós vamos ler do verso 14 até o verso 19. Daniel 10, 14 a 19. O Daniel, ele estava à borda de um rio, diz no verso 4. Ele mesmo diz que ele estava à borda do grande rio Hiddekel. Esse rio Hiddekel hoje é chamado de Rio Tigre. E ele fica na região do Irã, Iraque, Turquia e Síria. Então, Daniel estava ali falando desse rio, ele estava à margem desse rio, que abrange esses países aí que eu te falei, essas regiões aí. Então, tá. E Daniel, ele estava fazendo ele estava seguindo um propósito e ele se colocou a uma alimentação restrita. Daniel, nesse tempo, ele tomou um propósito com o Senhor de passar 21 dias sem investir em alimento que ele gostava. Ele só comeu para sobrevivência, mas não comeu aquilo que desejava, aquilo que gostava. Por quê? Porque ele estava buscando ao Senhor, ele estava buscando respostas para o Senhor, ele queria ter as visões do Senhor. E aí aparece a ele, lá à borda do rio Tigre, um anjo. E no verso 14 aparece o que o anjo falou para Daniel. Então está escrito assim: Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. Ou seja, eu fiquei mudo, fiquei em silêncio. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Eis que uma. Essa aí dá-nos a entender que é uma mão, semelhante à mão de homem. Então ele diz que uma, semelhante à mão de homem, me tocou. Tocou o quê? Tocou os lábios dele. Então, muito provavelmente é uma mão mesmo. E aí, com isso, ele abriu a boca. E aí ele falou. E o que ele falou ao anjo? Ele disse assim: Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. A presença do anjo ali, ela era tão forte, tão esplêndida, que Daniel, ele enfraqueceu, ele mudou totalmente. Ele estava buscando o Senhor, ele queria saber o que ia acontecer.
E o Senhor então manda o anjo para explicar para ele, mas a própria presença do anjo fez com que Daniel caísse e enfraquecesse. E aí o anjo tocou nele, a mão do anjo tocou os lábios dele. Por quê? Porque ele com a visão, ele emudeceu, ele não tinha o que falar. E você lembra de Abacuque 2:1? Mais uma vez tocando em Abacuque 2:1. Que o profeta disse: Eu vou me colocar, me apresentar na minha fortaleza para ver o que fala comigo e o que eu darei como resposta. Então, quando o Senhor fala, ele quer uma resposta, uma reação, uma atitude. E isso era esperado de Daniel, mas Daniel emudeceu. E aí o anjo então toca os lábios dele para que ele fale algo. E aí Daniel dá essa resposta ao anjo: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Então o corpo de Daniel se encheu de dores por causa da visão. E ele estava sem força até para falar. E ele explicou isso para o anjo, o que estava acontecendo, por que ele não falou antes. Mas com o toque do anjo na boca dele, aí ele conseguiu pelo menos explicar por que não falou, por que ficou em silêncio. Verso 17: Como pode, pois, o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Como que eu vou falar? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. Nem fôlego Daniel tinha, ele estava com muita dificuldade. Foi a reação física que ele teve diante da visão que o Senhor deu para ele. E nisso, quando ele se pronuncia assim, com essa dificuldade, com fôlego faltando, com força faltando, e com muitas dores no corpo, verso 18. Aí ele diz que o quê? Uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. Então a mão voltou a tocar e agora ele estava confortado. E aí ele disse, o anjo disse a ele, no verso 19: Não temas, homem muito desejado. Algumas versões falam homem muito amado. Paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: Fala, meu Senhor, porque me confortaste. Eu li tudo isso aqui para que você pudesse entender. Mas o que eu quero deixar para você hoje é o verso 19. Não importa se o seu corpo está moído, se você sente dores fortes no corpo, não importa o tamanho da sua angústia, do seu desespero, da sua preocupação. Você e eu conhecemos alguém que pode te tocar e mudar o seu estado, o estado do seu corpo, do seu espírito, da sua alma, instantaneamente. Ou com poucos segundos, ou com poucos minutos. Vai depender da sua condição, da sua necessidade, do aprendizado que você precisa. Mas nós conhecemos um que pode chegar neste momento e, na verdade, ele está te falando o seguinte: não temas, homem muito desejado. Eu já fiz essa pergunta para você uma vez e eu vou perguntar de novo, porque já tem muito tempo. Como que você é conhecido ou conhecida no céu?
O que que o céu pode dizer a seu respeito? Então, o céu podia dizer a respeito de Daniel: homem muito desejado, paz seja contigo. É esta palavra que o Senhor tem para você hoje. Não temas, paz seja contigo. Não importa o desânimo ou a fraqueza que tenha te sobrevindo, não importa a intensidade disso. Anima-te. Sim, anima-te. O anjo insistiu, disse 2 vezes. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Então, quando foi dito a Daniel: anima-te, sim, anima-te, paz seja contigo, não temas. Eu falei de trás para frente aí. Então, tudo isso aconteceu. Não houve mais medo, preocupação, acabou. Por quê? Porque o verbo foi pronunciado. Então, quando o Senhor fala, ou quando alguém fala em nome do Senhor, aquilo já é obra, aquilo vai acontecendo. E assim que isso foi dito para Daniel, ele recebeu então ânimo, paz, coragem. Saiu a preocupação. Porque ele disse, e falando ele comigo, olha, falando ele comigo, eu fui fortalecido. E aí Daniel se esforçou e disse para ele: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Então agora ele estava pronto a ouvir, ele não estava mais prestando atenção aos sintomas do seu corpo, ele estava atento, preparado para ouvir a palavra do Senhor. E aí o Senhor passou a falar para ele sobre o que ia acontecer ao povo dele. O Senhor quer falar com você. Você está disponível para ouvir? Você está atento, atenta para ouvir? Mas fique com este versículo 19. Não temas, seja qual for a situação, não temas. Aconteça o que acontecer, não temas. Anima-te. Anima-te. Porque o Senhor está no controle. Querido e amado Pai, obrigada por nos dar o ânimo. Quando o Senhor dá um versículo para a gente, aquele versículo entra na gente e vai fazendo efeito. E acaba com o que estava ruim, acaba com a fraqueza, com a dor e muda. Porque a tua palavra tem esse poder transformador. A tua palavra é obra, é a mesma coisa. Não tem teoria e prática como nós, com muita falta de sabedoria, fazemos essa separação. Não, Senhor, a teoria e a prática é uma coisa só, não tem separação. Palavra é obra, verbo é obra para o Senhor. O Senhor falando, o negócio está se realizando. Obrigada pela tua palavra de ânimo, de vigor, de coragem, de paz. Obrigada por nos fortalecer e que sejam fortalecidos todos aqueles que ouvirem esta palavra hoje. Que todo mal vai saindo dessas pessoas, tudo aquilo que as perturba vai saindo, vai caindo por terra agora, em nome de Yeshua. Em nome do Senhor.
todo espírito maligno que está agindo na vida dessas pessoas que me ouvem agora. E espíritos, vocês também podem me ouvir através dos anjos do Senhor e do Espírito do Senhor. Portanto, em nome de Yeshua, eu mando que vocês caiam por terra, sejam amordaçados, sejam amarrados, que seja desfeita toda a sua obra na vida dessas pessoas, no nome de Yeshua. No nome de Yeshua, não toque nessas pessoas, porque elas pertencem ao Rei dos Reis. Não toque nelas. Não toque nelas. Elas vão receber agora o que o Senhor está dando para elas. De Daniel 10, 19. E eu as abençoo com a bênção sacerdotal a todo aquele que confia no Senhor. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique então nesta paz e até amanhã, debaixo da permissão do nosso Abba Pai. Amém.